Na matrícula do imóvel constam registros e averbações que podem indicar possíveis riscos à negociação imobiliária. E o corretor de imóveis tem papel fundamental de identificar essas situações especiais e orientar o cliente a concretizar ou não a compra. Para abordar o tema, recebemos no programa de hoje a advogada atuante no mercado imobiliário, Iracema Reis. Obrigado pela presença, é um prazer recebê-la aqui na TV Cresce Rio. Eu é que agradeço, Caio, a oportunidade. Inicialmente, destaca pra gente a importância do corretor analisar bem a certidão do imóvel para evitar problemas ao cliente. Essa certidão que nós estamos nos referindo é a certidão nós podemos chamar de matrícula do imóvel. A matrícula do imóvel é o documento mais importante relacionado a este. Ela contém todo o histórico do imóvel e tem todos os elementos, todas as informações dos proprietários do imóvel. Um proprietário de imóvel, ele tem direitos, direitos sobre o imóvel, são os chamados poderes ou faculdades dominiais, usar, gozar e dispor. Quando nós verificamos, analisamos a matrícula de um imóvel, nós vamos verificar não só tudo aquilo que está relacionado ao imóvel, a descrição do imóvel, todos os ônus que pesam sobre ele, mas também as questões de disponibilidade desse proprietário. Como o profissional pode ter acesso à matrícula do imóvel? Esse trabalho de pesquisa também é importante no que se refere à responsabilidade do corretor de imóveis? Nas grandes cidades, os registros de imóveis são diversos e eles estão segmentados em razão da localização dos imóveis. Então, caso haja alguma dúvida onde seja o registro imobiliário, onde seja o registro do imóvel, da matrícula daquele imóvel, ele pode ligar para qualquer registrador e perguntar pelo endereço onde é que fica esse registro. Então, a partir daí, ele vai se dirigir até esse registro e lá ele vai solicitar essa certidão de propriedade. Nós costumamos dizer que quando se quer saber se existem ônus negativos ou se não existe nada consta do imóvel, retira-se uma certidão de ônus reais. Devem ser levados ao registro de imóveis tudo aquilo que estiver relacionado à disponibilidade desse proprietário sobre esse imóvel. Então, podemos falar sobre regime de casamento, tem de ser levado ao registro de imóveis. Temos de colocar nesse registro de imóveis aí as questões de transferência dessa propriedade ou gravames sobre ela. Então, se nós tivermos um formal de partilha dentro de uma relação, de um divórcio, por exemplo, tem de ser levado ao registro de imóveis. Formal de partilha em razão de sucessão tem de ser levado ao registro de imóveis. Financiamento imobiliário que tenha sido garantido através desse imóvel, como é o caso, por exemplo, de uma hipoteca, de uma alienação fiduciária. Uma coisa que muitas pessoas não observam, que é quando se dá uma fiança locatícia e aí apresenta-se aquele imóvel como uma garantia ao cumprimento da obrigação, que seria o pagamento de aluguéis. Esse contrato de fiança pode ser levado ao registro de imóveis. Eu entendo até que para o credor deve ser levado ao registro de imóveis. E hoje também é interessante a gente observar que nós estamos na vigência da Lei 13.097 de 2015. É uma lei publicada em 2015, ela podemos dizer que ela é multidisciplinar, porque ela aborda vários segmentos, ela regulamenta várias situações, dentre elas a questão da concentração dos atos no cartório, no registro de imóveis. Então, tudo aquilo que possa significar uma limitação ao direito de disponibilidade, ao poder de disponibilidade do proprietário, deve ser levado ao registro de imóveis. A existência de uma hipoteca ou uma penhora sobre o imóvel, por exemplo, impede a sua venda? A hipoteca é um direito real de garantia. Ela está prevista no Código Civil. Então, a hipoteca ela é voluntariamente contratada. Então, quando eu tenho uma hipoteca, eu estou já dizendo que estou garantindo, quando existe uma hipoteca no registro de imóveis, é porque esse proprietário ele garantiu uma obrigação através desse direito real de garantia. Só cumprida essa obrigação, esse gravame ele vai cessar. A penhora é uma constrição processual, ela é uma limitação determinada por um juízo de direito, provavelmente num processo de execução, ou trabalhista, ou civil, seja lá de que natureza for. Não é recomendável, a princípio, porque são limitações à disponibilidade. No futuro, isso pode redundar numa contrariedade ao que foi contratado. Então, eu posso ter aí anulação, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Uma vez que tenha sido contratada a compra e venda ou alienação do imóvel de que natureza tenha sido, eu sei
da existência dessa hipoteca ou dessa penhora. Então, nesse caso, embora elas não impeçam a venda, há que se ter um cuidado em relação a isso. Muitas vezes há que se buscar uma solução para que isso não ocorra. No caso da penhora, por exemplo, é perfeitamente possível que se exija desse proprietário que ele resolva o problema ou peça ao juízo da execução, onde está lá, que determinou a penhora, que ele permita a venda condicionada ao cumprimento da obrigação. Então, isso é possível ser realizado, que dá maior segurança a esse adquirente. E se o imóvel foi adquirido anteriormente por leilão, ou seja, consta carta de arrematação na matrícula do imóvel? Nesse caso, se houver a carta de arrematação na matrícula do imóvel, significa dizer que alguém arrematou esse bem. Inclusive, esse arrematante pode ser o próprio credor, né? O próprio agente financeiro, muitas vezes, que arrematou porque não houve quem fizesse um lance que cobrisse. Então, o que vai acontecer? Esse arrematante, ele é o legitimado efetivamente para transferir esse imóvel. Mas há que ser observado que se houve leilão, é porque havia o descumprimento de uma obrigação. Esse bem foi tornado litigioso, esse leilão pode ter sido determinado judicialmente ou foi levado a efeito de forma extrajudicial. Se foi judicialmente, o que acontece? Nós temos já uma relação processual que foi findada e, ao final, foi determinado o leilão para que uma obrigação fosse cumprida. Se foi um leilão extrajudicial, nós temos a possibilidade de existência de ação judicial. E aí, ainda que se observe que a evicção, e o que é a evicção? É a perda do direito por quem titula um melhor direito. Então, seria aquele que venceu o processo judicial e que vai reclamar a coisa leiloada. Então, ainda que esse arrematante, antigo credor, quando a gente está falando de financiamento imobiliário, tenha que garantir, né, a questão da evicção, ou seja, que ele se comprometa à devolução das quantias adimplidas com correção monetária, é sempre um desacerto, é sempre um transtorno. Então, efetivamente, se eu tenho um bem arrematado e esse bem foi arrematado por um credor, um agente financeiro, né, do sistema financeiro da habitação, que tenhamos aí como exemplo, é interessante que se busque sim se existem ações judiciais pendentes. Então, isso é interessante que se faça para que no futuro isso não ocorra. Com a Lei 13.097 de 2015, está claro por essa disposição legal, que se o ato não tiver sido registrado até o momento da alienação, ele não vai ter mais o quê? Não vai ter mais como funcionar. Vale dizer que se eu tenho um credor, e ele discorda dessa arrematação, se existe uma nulidade nesse leilão, ele tem de buscar a via judicial e imediatamente requerer ao juízo em questão que informe, através de ofício, a existência dessa ação. Se a ação estiver pendente e ela puder reduzir esse vendedor à insolvência ou comprometer a disponibilidade deste imóvel, ela deve ser levada ao registro de imóveis. Em outro exemplo, vamos supor que conste na matrícula a existência de um usufrutuário. Como proceder nessa situação? O Código Civil atual, ele prevê as hipóteses de extinção de usufruto. Então, há a possibilidade, no Código Civil antigo, de 1916, nós não tínhamos a possibilidade de alienação do usufruto. No atual, há a possibilidade de alienação do usufruto ao próprio proprietário, no proprietário, porque ele está, a propriedade está sem as faculdades dominiais, ele só manteve para si a disponibilidade, então ele pode aliená-lo ou ele pode renunciar ao usufruto. Então, em caso de haver aí um usufruto, registrado na matrícula do imóvel, sabe-se que o usufrutuário é quem detém os poderes dominiais de usar e gozar. Então, a disponibilidade ficou para o no proprietário. Então, o novo adquirente, o adquirente de boa-fé, é claro que ele verificou isso e, ao adquirir o imóvel sem resolver a questão do usufruto, ele está recebendo um imóvel limitado, porque os poderes de usar e fruir não estarão ali, estarão na posse, serão detidos por um terceiro.
Então, para que ele tenha a plenitude dessa propriedade, com todas as faculdades dominiais que são inerentes à propriedade, é necessário que se resolva o usufruto. Então, esse usufruto ele pode ser renunciado pelo usufrutuário e isso é voluntário, é uma faculdade do usufrutuário. Caso isso não ocorra, ele vai estar sim comprando um imóvel com essas limitações. Para finalizar, deixa um recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. Eu posso dizer ao corretor de imóveis, eu acho que eu vou citar, na verdade, um provérbio, que eu não sei de onde ele remonta, mas que se diz o seguinte: o tempo se ressente daquilo que é feito sem a sua colaboração. Numa negociação imobiliária, há que se privilegiar o tempo. Nós devemos observar detidamente toda a documentação necessária para a sua realização, sobretudo a certidão de imóveis. Obrigado pela presença e pelas informações, Iracema. Muito obrigada, Caio. Eu fiquei muito honrado em prestá-las. Corretores de imóveis, mais uma vez obrigado pela audiência e continuem ligados na TV Cresce Rio. Um grande abraço e até a próxima.